No ano passado, a Operação Lava Jato completou 2 anos. Podemos dizer que é uma operação histórica e, de fato, tem trazido também resultados históricos. Estamos falando aqui no Além da Notícia de hoje sobre a Operação Lava Jato e seus rumos. E agora pergunto para os senhores aqui, neste bom bate-papo nessa noite, a Operação Lava Jato, com essas modificações todas que tivemos com a fatalidade da morte de Teori Zavascki, corre algum risco, vamos dizer isso, para a sociedade brasileira? Ou nós temos hoje bases tão sólidas que não precisamos temer nada disso? Os senhores que decidem aí quem parte, tá? Posso? Vai, Alexandre, agora. O professor Cláudio olhou para mim, então, obrigado pela deferência. Eu, como cidadão, evidentemente que o ambiente em que eu vivo, né, esse ambiente jurídico, esse ambiente acadêmico, esse ambiente dos processos, né, talvez me traga alguma segurança que o cidadão comum não tem, mas querendo falar como cidadão, eu diria com tranquilidade que não devemos temer e ter qualquer tipo de prevenção quanto ao desencadeamento que a Lava Jato vai ter. E não devemos, mais uma vez, evitando a fulanização, a pessoalização, né? Nós temos que entender que o Supremo é formado por juízes. A origem, né, de cada juiz que está ali, ela é um peso que ele traz da sua experiência, seja acadêmica, seja como jurista, na função importante que ele exerce hoje como magistrado. Só que com um atributo a mais, que certamente ele não experimentou antes de ser juiz de uma Suprema Corte, e que é o atributo da independência. Mas, doutor Alexandre Vidigal, deixa eu tomar aqui agora o pensamento do povo que está em casa agora. Nós temos aí, para serem revelados em breve, Sim, as delações de 77 membros da Odebrecht, que citaram mais de 200 nomes de políticos que estão no Congresso. Uma pressão forte desses políticos no Supremo Tribunal Federal não colocaria em risco? Estou me colocando no lugar das pessoas simples que nos acompanham no dia a dia e que, de longe, têm desconfiança de tudo. digo com objetividade, não deve haver essa preocupação. Se qualquer que seja magistrado Supremo, que ali esteja, quiser exercer a grandeza do seu ofício, não há necessidade, não há razão pela qual se exerça qualquer pressão. A sociedade fala, e é normal, isso acontece em qualquer ambiente, muitas vezes daquilo que desconhece. As apreensões são fruto, na maioria das vezes, do que se desconhece. É aquela surpresa do desconhecido. Então, a reação da sociedade ao trazer essas indagações, nós temos que entender também como absolutamente naturais. Quando você tem o desconhecido à sua frente, é impossível você trazer a interpretação que aquele episódio lhe revela. Agora, essa sua apreensão não necessariamente está voltada, está condizente com os fatos. Então, disse dessa pressão política, disse desse receio, né, dos ministros do Supremo com a classe política, o que tem a ver, o que tem a revelar, mas se esquece que, a rigor, e não necessariamente, há qualquer interdependência nesse relacionamento. É mais forte a vida da letra da lei, doutor Cláudio? E o que eu acho que é importante, eu também estou de acordo, doutor Alexandre, mas realmente nós brasileiros não podemos ficar omissos, só receptores de noticiário. Nós temos também que criar instâncias de cidadania afirmativa. Um dos grandes pontos que a Lava Jato nos enseja, nos propicia, é isso. Fazer viver a famosa democracia participativa e não puramente uma democracia representativa. Você não é chegar lá e votar. Isto é uma sociedade em ação? É uma sociedade em ação. Isso é cidadania. Isso é democracia participativa. Não só ler a notícia, mas se movimentar, protestar ordeiramente. O senhor me lembra aqui um franciscano como o senhor,
Pedro Simon, que esteve aqui nessa cadeira há uns 4 ou 5 anos atrás. Nossa cadeira é franciscana. E ele disse assim, se a sociedade não se der conta de que ela precisa estar nas ruas, nada muda nesse país. Sim. Ronaldo, a sociedade tem mecanismos para questionar essas suspeitas junto ao Supremo. Claro. Essa relação, digamos, de uma aparente promiscuidade, de uma aparente suspeição, há mecanismos legais a serem questionados. Sim. Essa que é a verdade. Cabe à sociedade cumprir o seu papel, fazer o seu papel, mas para isso ela tem que se informar, como o professor Cláudio dizia. Se a sociedade não se preocupa nessa formação, ela estará no sentido da deformação. Exatamente. E essa deformação não constrói uma sociedade. E veja, né? E a famosa, o que nós não fazemos, o problema da democracia realmente é esse, é um outro ponto que nos traz bem essa sua pergunta e essa reflexão. É que no Brasil você faz o quê, telespectador? Eu também, vamos botar todos nós. Achamos que democracia é você chegar lá no dia da eleição, votar e pronto. Está cumprido o seu dever. Nunca. Isto é uma forma brutal de alienação. O que nós temos que tirar realmente, insisto, da Lava Jato é isso. É que nós participemos, é que nós visitemos os nossos empregados. Quem são os nossos empregados? São os políticos. Essas pessoas nos representam, mas no Brasil não. Eles se sentem deuses e nós nos curvamos. Não. O que a Lava Jato está a pedir agora também é isso, Ronaldo e telespectador, meu irmão e minha irmã, é que a gente cobre, fiscalize aqueles que nos representam, que são nossos empregados. E se eles quiserem fazer qualquer atitude, aqui e acolá pode sinalizar, não é? Há que se responder imediatamente contra isto. Numa forma política também, que eu acho que eu insisto muito, o ponto está aí, né? A Lava Jato pede a reforma política já, não feita por o parlamento. Ele vai fazer? Vai, mas sob pressão social. É o Instituto Americano do Recall, que é aquele, e aí temos que partir para o voto distrital, né? E aí vai a cidadania ativa. É quando aquele mal político está ali, ainda tem 2 anos de mandato, nós o tiramos. Como o recall do carro, você não tira o carro que está ruim, que está com defeito, mesma coisa, o político está com defeito, tire-o. Eu acho que esse é um grande ponto que nós não podemos perder de vista. E outra coisa também, só Alexandre, o seguinte, para evitar isso, claro, o juiz Moro faz um papel corretíssimo, nossos colegas procuradores também fazem, mas não vamos pensar só, meu querido telespectador, em juiz Moro. Tantos juízes, está aqui que no silêncio do gabinete, sem ter atingido a manchete, mas é estudioso, é honesto, é sério. Eu aproveito esse instante para aqui elogiar todos os membros do Ministério Público, da Magistratura, estadual, federal, que não são conhecidos do povo brasileiro, mas que estão lá trabalhando diuturnamente, seriamente, honestamente. Isso é que é importante. Juízes, procuradores, todos, delegados. Policiais, delegados de polícia. E como os senhores já mencionaram aqui, uma nova geração que chegou e que está fazendo uma coisa valer. bonita que aconteceu, né, que eu tive com pessoas, e aqui também faço uma homenagem ao falecido ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, foi que uma vez, foi um belo dia, eu vou dizer que um dia bonito, ele chega e diz assim, Fonteles, olha, vamos conversar uma coisa? Falou assim para mim, Alexandre, que tal nós nos reunimos para fazer, o título foi esse no argumento, o Encontro Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Nós fizemos isso em 2004. Qual foi o significado disso? O título não importa. Foi que pela primeira vez na história desse país, Ministério Público e as instâncias que o doutor, há pouco Alexandre falava, e as instâncias de investigação do Estado, leia-se, Polícia Federal, Receita Federal, Fiscalização de INSS, da área ambiental, nos reunimos todos pela primeira vez, foram 2 dias, um fim de semana, e nos sentamos e passamos a nos conhecer, Alexandre, a olhar nos olhos que eu estou te olhando agora. E a partir daí... Que é um primeiro passo, né? Mas é evidente. E a partir daí, várias... Esse trabalho investigativo conjunto, isso é fundamental. Aqui e acolá tem um espasmo, né, vamos dizer assim, de um corporativismo. Isso acontece, esse espasmo. Mas hoje nós podemos dizer que há uma cultura muito bonita também, muito positiva também, telespectador e telespectadora, a cultura da integração investigativa.
entre Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, a federação do INSS e por aí se vai. Muito Banco bem. Central. Deixa eu aproveitar o nosso tempo brevemente. Acabou já? Está quase. Vamos falar sobre o perfil do novo ministro relator da Operação Lava Jato, Edson Fachin. Vou deixar que o senhor fale de um magistrado como o senhor também. O perfil de Fachin. O perfil do ministro Fachin é um perfil conhecido pela sua história, né? Como acadêmico, como jurista, uma pessoa respeitabilíssima, uma pessoa à prova de qualquer tipo de dúvida no que se refere à sua capacidade intelectual, à sua capacidade profissional, à sua reputação ilibada enquanto pessoa, né? Então não há por que qualquer tipo de dúvida ou preocupação no que se refere a essa relatoria do ministro Fachin. A sociedade tem que estar absolutamente segura, né, dessa sucessão que ocorre no processo da Lava Jato. E mais, a sociedade tem que estar segura e não pensar no êxito da Operação Lava Jato no que se refere a eventuais e desejadas condenações e crucificações. Não, mas na sua independência, inclusive para não atender ao clamor social quando não houver razão para isso. O verdadeiro juiz, ele se alinha efetivamente àquilo que é o mundo do processo e não aquilo que é o mundo da sua consciência apenas e nem o mundo da consciência coletiva. O mundo do juiz é o mundo do processo. Se as provas são bem produzidas, as provas são aproveitáveis. Se você não tem um mundo bem construído, o processo naturalmente não terá seu êxito. Nesse exato momento, há um certo clamor da classe política e também uma cobrança até da imprensa para que seja revelado o sigilo das delações da Odebrecht. O que pensam os senhores? Meu caro amigo, antes eu só falei, se me permitirem, só para a gente sorrir um pouquinho, olha, não faço nenhum reparo a que Alexandre disse do ministro Fachin, figura de magistrado, e se tornará excepcional se vascaíno for. Mas, né, fechando brevemente o parênteses, para que o telespectador possa rir um pouquinho, né, você me dizia realmente sobre o que foi mesmo a sua pergunta, me empolguei tanto com quanto a quebra do sigilo das delações da Odebrecht. Perfeito. Não, é o seguinte, aí nós passamos o seguinte, é o problema do sigilo nas decisões do magistrado. Vamos um pouco mais além. Aquela cartinha magna ali, chamada Constituição da República, permite, né, que haja, vamos chamar assim, o sigilo em situações em que, veja bem, o interesse público o exigia. Por exemplo, não é o caso do doutor Alexandre, que ele é um juiz federal, não vai tratar disso, mas de um juiz local em que haja, normalmente um juiz de família, em que haja um sério problema familiar. Aí você pode, naquele processo ali, torná-lo sigiloso. São dramas familiares que envolvem A, B, C, e isto não tem que ser publicizado. Intimidade das pessoas. Exatamente. A intimidade, a né, privacidade. da própria pessoa, a privacidade. Quando a Carta Magna fala em interesse público, aí o interesse público não é o interesse público comunitário, não. O interesse público é aquele que zela, disse bem o doutor, pela intimidade das pessoas. E que é aquele que o ouvinte vai sempre levantar quando lhe for ofendido a violação à sua intimidade, à sua intimidade. Agora, vale para todos. Sem dúvida. Agora, meu caro Ronaldo, o que a Lava Jato está a mostrar? Falávamos bastante aqui, não é? A ofensa à condução da res pública da República. Por seus gestores, por seu sistema político, por seu sistema econômico financeiro, num casamento que eu mostrei aqui, de todo deletério. Então aí você tem que publicizar, porque eu tenho que saber como está se pautando o meu representante, como está se pautando aquele em quem eu votei. Aí o controle, voltamos, aí o controle da sociedade, respeitando quem pensa diferentemente, com a máxima vênia, mas não tem que haver nesses casos segredo de justiça. Clamam nesses casos
que esteja tudo aberto, porque está em jogo o quê? O poder político constituído e a administração do Estado. Então nós, e tudo isso é ao poder político e a administração do Estado para nos servir a nós todos, povo. Então nós, povo, vamos ficar alijados de conhecer isto? Não. Doutor Alexandre, sua palavra também sobre esse assunto. Eu já estou quase no finalzinho. Não tem problema. Exatamente na linha do que o professor Cláudio Fonteles disse, eu só acrescentaria o seguinte: há um elemento que pode impedir a retirada desse sigilo, que é o interesse da investigação. Sim, é um aspecto pode. processual. E só sim. quem sabe disso é o relator, é o juiz vinculado ao caso. Só ele tem condições de saber se o momento atual é apropriado para levantar esse sigilo e, se levantado, qual o prejuízo que isso trará a novas investigações. Então, quer dizer, podemos estar diante desse cenário e, por sermos leigos, não conseguimos ter a dimensão do que efetivamente está acontecendo. Queria acrescentar apenas uma coisa breve, Ronaldo. Na linha ainda do que o professor Fonteles falava também, tivemos tantos grandes eventos no passado, até eventos da Igreja Católica, o evento da juventude, Jornada Mundial. Grande evento, Sim. Olimpíada, Copa, e tanto se falou em legado. Uma palavra que o brasileiro aprendeu a ouvir e talvez aprendeu a entender o que se trata. Talvez o grande legado que a Lava Jato traga, o maior legado, seja a necessidade da sociedade brasileira se envolver. Isso, Aquela questão, claro, a cobrança, é o envolvimento, que isso sirva para despertar uma nova consciência. Agora, de uma ponta a outra, tanto da corrupção praticada no dia a dia de forma banal e que o meu ilustre colega Sérgio Moro já mencionou também, é na pequena corrupção que você tem as grandes dimensões de corrupção. Envolvimento no todo. Quero lamentar porque o tempo acabou, mas foi um prazer recebê-los aqui. Maravilha. Doutor Poxa, Alexandre, desculpa, não muito é, obrigado. que isso. Até Nada. a próxima, se Deus quiser. Valeu, um Doutor abraço, Cláudio Fonteles, felicidade a muito todos. obrigado Boa também. noite. A gente começou, infelizmente não terminou, porque a vontade é de continuar ainda explorando mais o assunto. Mas você de casa tenho certeza que ficou bastante satisfeito. Obrigado pela sua companhia, sua audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser, aqui com um novo Além da Notícia. Boa noite, bom sono e até lá.